vendo aqui o que nós vimos. Então, a radiação X, ela é formada lá no aparelho. Aí, ó, pronto, a Anne te manda. Beleza, Anne, obrigado. Produziu a radiação X ali, ó, estressando o tungstênio lá no aparelho de radiografia. Emitiu a radiação. Ela vai atravessar lá o paciente ou qualquer material e proporcional. Aí, beleza, Caroline. E proporcional à resistência, né, dos tecidos, do material que está sendo atravessado, da resistência do material, ou ele retém muito, como a gente consegue visualizar aqui, ó, ou ele retém muita radiação. Então, digamos que o paciente lá, alguém tenha um metal em algum lugar. Esse metal ele vai ficar muito evidente, por quê? Porque ele não vai deixar a radiação passar. Nesse nosso exemplo aqui, o que é o mais claro que nós vamos encontrar em uma radiografia é o quê? É o chumbo. Por que o chumbo? Porque o chumbo é a barreira utilizada para que a gente possa se proteger da radiação X, tá? E o que nós vamos encontrar de mais escuro vai ser o quê? Aonde tem ar. Porque o ar não oferece nenhuma resistência à passagem da radiação e com isso o filme vai ficar preto, bem queimado. Todos os outros tons de cinza que nós vamos encontrar, ó, tem relação com o quê? Com a densidade de cada material. Quanto mais denso ele for, menos radiação ele deixa passar aqui, consequentemente, a película ou o filme vai ficar branco. Ah, não é tão denso assim. A gente diz que o osso é branco, né? Mas quando comparado ao chumbo, ele não é branco. O chumbo ainda é mais branco ainda do que o osso. Por quê? Porque a densidade do chumbo ou do metal, nós vamos ver algumas radiografias assim, ela não permite a passagem da radiação, por isso fica bem claro. Só que no nosso tecido fisiológico, o osso é o que nós temos de maior densidade, por isso ele dá um aspecto de branco nas radiografias. Beleza aí? E aí nós vamos nomear como uma estrutura mais dura ou mais densa, vai ter uma imagem mais clara. Uma estrutura menos densa vai ter uma imagem mais escura. O que estiver variando de densidade entre esses dois extremos, entre o ar e o osso, vai estar nos tons de cinza. O que nós vamos ter de diferença entre os exames, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos lá ver, uma radiografia. Então, qual é a característica da radiografia? Segue esse mesmo mecanismo, tem lá um emissor e o receptor dessa radiação. Então, vai ter o emissor, vai ter ali quem está sendo avaliado e o receptor. Passou por uma área lá de ar, por exemplo, ficou preto. Quando que vai mudar esse tom de cinza aqui, ó? Quando que ele vai mudar? Então, na radiografia, para ele mudar, ó, o tom de cinza daqui para aqui, daqui para aqui, o que precisa acontecer? Precisa ter uma variação de densidade. Tá? Então, na radiografia, precisa ter uma densidade maior do que 0,5%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem que ser uma diferença de densidade grande. Não vai ser fácil mudar o tom de cinza. Por isso, na radiografia, nós vamos ver na mesma cor músculo, os órgãos, né? E a gente não consegue perceber. Então, na realidade, aqui, ó, em uma radiografia, a gente não tem essa grande variação de cores. Não. Todas essas aqui, na radiografia, vão ter o mesmo tom de cinza.
Quanto maior a sensibilidade do aparelho, mais tons de cinza nós vamos ter. Quanto menor a sensibilidade, menos tons de cinza. Então, se a gente olhar, ó, tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Então, ó, se a gente olhar... Pronto, vamos botar aqui. Se a gente olhar aqui uma radiografia, então o que a gente consegue perceber? A gente não vê, ó, dá para ver a musculatura paravertebral aqui? A gente não vê. Não vê a musculatura, não vê esternocleidomastoide. A gente sabe que essas estruturas estão aqui, mas a gente não consegue visualizar. Por que a gente não consegue visualizar? Porque elas não têm uma diferença de densidade maior do que 0,5%. Se a gente pegar essas estruturas que nós estamos falando, palpar, fizer uma avaliação de densidade, nós vamos ver que elas têm mais ou menos a mesma densidade. Então, tanto a parte da pele, a musculatura paravertebral, tem a mesma densidade, a gente não consegue ver. Assim como a vascularização, nada é visível. Ó, o disco a gente também não consegue ver. Então, por que a gente está vendo bem aqui, ó? A região do pescoço, vendo bem assim, a gente sabe que o pescoço está aqui e a gente tem certeza que a mandíbula está aqui. A gente vê bem que tem esse dente e que esse está faltando, ó. Por quê? Porque a diferença de densidade em ter um dente aqui e não ter é muito grande. Por isso dá essa diferença no tom de cinza. Aqui, ó, a gente vê que tem algo escuro aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, porque a diferença de onde tem ar para onde não tem ultrapassa 0,5%. Ainda assim, a gente não consegue saber se está machucado, se tem alguma lesão, se tem hemorragia, se está rompida a estrutura. Por quê? Porque se o sangue estiver aqui, ele tem que ter o quê? Um volume grande de sangue para que também ultrapasse essa diferença na radiografia. Então, a gente percebe bem aqui, ó, a tampinha de garrafa, quando comparada aos outros tecidos, ela é mais densa. Por quê? Porque ela ultrapassa a densidade óssea. Ah, mas por que a tampa de garrafa é metal e aqui, ó, a mandíbula tá mais clara do que ela? Porque aqui a gente está vendo, ó, como nós estamos vendo de frente, olha o que a imagem está mostrando. A mandíbula reteu radiação. Depois ela vem nas vértebras cervicais e reteve um pouco mais. Depois ainda passou no occipital e reteve ainda mais radiação. Por isso ficou muito branco. Então, a sobreposição de imagem. Tá bom? Exame. Neste caso, o exame teria que ser uma tomografia. Por quê? Então, vamos voltar na avaliação de densidade. A tomografia ela é muito mais sensível. O ideal, viu, Anne, seria uma ressonância. É o melhor de todos. Só que como a ressonância é magnética, e ela... Estou falando muito alto? Puxa. Como a ressonância magnética usa muito ímã, ela ia movimentar, correria o risco de puxar essa tampinha daí. Então, por causa dessa história, a gente não utiliza. Por isso, a radiografia em emergência é feita de entrada. Imagina os pais chegam com essa criança, ele está meio sem respirar. O que é? Ah, não sei. Faz uma radiografia para ver o que está acontecendo primeiro, porque se fizer a ressonância, ela vai puxar isso aqui, vai mobilizar e vai lesionar. Então, faz a radiografia para ver se tem alguma coisa ali, se tem algum metal, para depois pensar no que vai fazer. Outra possibilidade segura seria a gente aí fugindo do nosso exame de imagem, mas vamos botar na atuação profissional nossa, tá? O mais seguro seria uma broncoscopia. O que é broncoscopia? Ele vem aqui, ó, acessa como se fosse entubar o paciente para ventilar e vai com uma câmera para poder ver e retirar isso daí.
Por que que eu estou falando que o ideal seria uma broncoscopia? Porque ela já pode filmar o local, fazer o diagnóstico e tentar retirar isso daí sem precisar de cirurgia. Uma broncoscopia rígida, por exemplo, tá? Por que isso é o ideal? Vamos colocar uma outra hipótese que um amigo meu, broncoscopista, encontrou. Uma criancinha tinha uma crise de asma do nada. E do mesmo jeito que a crise de asma vinha, né, sibilava, todo aquele quadro, e saturava um pouco, ia para o hospital, do mesmo jeito que ela começava, ela ia embora. Estranho, o que está acontecendo? Ninguém entendia nada, tratamento e nada, até resolveram fazer uma broncoscopia. O que que encontraram? Encontraram na traqueia do menino um botão de roupa, ó. Não tem lá os 4 furinhos aqui. Quando esse botão ficava neste sentido, ó, o menino estava de boa, não tinha asma, não tinha nada, porque o ar passava tranquilo. Quando por algum motivo esse botão ficava assim, ele só tinha os 4 furinhos para respirar e era a crise de asma que esse menino tinha. Como isso? Como? Eu não sei. Eu sei que o broncoscopista fez, tirou o botão, acabou a asma do menino. Ah, mas por que que isso não foi detectado na radiografia? Pela densidade do botão. Tá tranquilo? Tudo em paz aí? Vou falar da tomografia para a gente entender. Então, a radiografia, ela só vai dar uma diferença boa para a gente em onde for, ó, igual aqui, ó, o seio maxilar. Pouco denso, porque tem a entrada ali das conchas nasais. Pronto, a gente percebe bem, ó, os dentes aparecendo aqui, não é isso? Agora, o que tem? Ah, será que lesou o risório, o músculo risório? Que ninguém nem vai sonhar nisso. Tá? Aqui a gente pode levantar uma hipótese assim, esse lado direito tem mais ar, esse aqui tem menos, se ele falar que está doendo um pouco e tal, isso pode ser uma sinusite. Então a gente levanta essas hipóteses. Fora isso, o exame é muito pobre, tá? Como a Anne falou, aqui, será que lesionou? Será que tem sangue? Não dá para saber. Vamos ver o que a tomografia é capaz de fazer. Ó, vou voltar lá no mesmo tom, mas nós vimos a radiografia. A tomografia computadorizada, o que que ela é capaz de fazer? Ela também vai usar densidade para avaliar, pronto, mesmo mecanismo, emite radiação de um lado e capta do outro, da mesma forma que a radiografia, só que nós já temos uma diferença. Ela vai fazer isso sequenciado. Então, a cabeça do paciente está aqui, ó. Finge que é uma cabeça aqui, olho, nariz, a boca, pronto. A minha cabeça, para ninguém ficar ofendido. Fala, minha cabeça não é assim. Pronto, a minha é. Beleza? Então tá aqui, ó. Vai ter o emissor de radiação de um lado, né? Eu botei quem está captando. Então, ó, emissor de um lado e quem está captando do outro. E ele vai ficar girando em volta da cabeça. Então, ele vai fazer esse corte aqui, esse corte aqui, esse corte aqui. Então, ele já tem. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ele já vai emitir muito mais radiação. A cada volta, ele cria um corte desse crânio avaliado. Pronto, então nós já vamos ter uma grande diferença. Na radiografia, ele emite uma radiação em um sentido e capta no outro e pronto. Só um corte. Aqui nós já vamos ter vários. Então temos a primeira diferença. A outra diferença que faz a radiografia, a tomografia ser ótima é o quê? Quando muda o tom de cinza aqui, ó, na tomografia, a sensibilidade radiográfica dela, então o que que eu estou falando? Para ela mudar o tom de cinza a partir de diferenças entre densidades,
precisa ter uma diferença de 0,05 na densidade. Isso quer dizer o quê? Ó? Vamos voltar lá naquele menino que engoliu a tampinha. Que se houve um estresse ali na região né, do corpo que ele engoliu, se tem um pouquinho de sangue, já vai ter uma variação, ó, do sangue para o tecido que está do lado. Então já tem um tom diferente. O sangue vai estar, ó, mais claro do que o tecido que está do lado. Como lá é a traqueia, olha o que nós vamos ter. Uma área bem preta do ar e uma diferença grande para o sangue. Então a gente consegue perceber essas diferenças de densidade. Um ponto aqui, ó, que a tomografia às vezes não é tão eficiente é, ó, tá vendo que a água está aqui do lado? Então, se tiver um edema, o edema vai estar um pouquinho mais escuro do que o tecido normal. O sangue vai estar um pouquinho mais claro do que o tecido normal. Dá para a gente ver? Dá. Só que nós vamos precisar conhecer a anatomia normal. Então, como eu falei antes, a nossa dificuldade às vezes é saber o que é o normal para saber o que está diferente do normal. Então, a diferença aqui, ó, anatômica, a gente precisa conhecer. Então, digamos que aquela região, né, da traqueia tem que ter essa densidade. Nós vamos ver uma parte dela um pouquinho mais escura, a gente já sabe que tem o edema. Ah, então não rompeu, não tem sangue. Uma parte dela um pouco mais clara. Ah, pode ter um pouquinho de sangue. É o que a gente percebe, por exemplo, no pneumotórax. Todo mundo sabe o que é pneumotórax? Já ouviram falar? Conhecem? Beleza. Então, o que é o pneumotórax? Por algum motivo, beleza, galera. Por algum motivo, né, um dos principais motivos que a gente vê é um acesso, né, e estou falando de paciente internado, um acesso lá central que vai gerar um pneumotórax. Eu vou abrir aqui e mostrar só para a gente ver a diferença do que eu estou falando. Vou mudar aqui a aula rapidão. Então, essa diferença de densidade na tomografia é muito melhor para a gente ver. Por quê? Porque na tomografia ela é mais sensível. Na radiografia dá para ver? Já daria. Então, aqui, ó, a gente percebe. Apareceu aí para vocês um pulmão, uma radiografia de tórax. Beleza. Então, ó, a gente consegue visualizar aqui, né, os brônquios, o coração está aqui bonitão, ó. A aorta sai aqui, faz uma curvinha aqui que é a crosta da aorta, tá? Tudo lindo aí. Ó, os brônquios, a vascularização aqui, né? Por que que está meio cinza? Porque nós temos aqui, ó, né, até umas linhazinhas dos bronquíolos, da vascularização, tá? Então a gente consegue ver que tem um parênquima pulmonar. Isso do lado direito. Vamos ver o esquerdo, ó. E aí, estão vendo o pulmão? A verdade, ó, olha como está homogêneo. Um preto perfeito, ó. Bem homogêneo. Cadê os bronquíolos? Cadê os vasos? A gente não vê. Olha onde é que está o pulmão aqui, ó. Por quê? Houve um pneumotórax, eu não estou nem conseguindo identificar onde foi, tá? Porque às vezes não dá para ver, pode ser uma fratura de costela, pode ser uma facada, um tiro, pode ser um barotrauma, né, por uma ventilação, acesso central, e tem inúmeras hipóteses, tá? Então não consigo visualizar a causa aí. Vou apagar aqui para que vocês possam ver, ó. Então tá homogêneo aí. Olha a linha aqui, ó. Tá vendo a linhazinha aqui, ó? Então esse pulmão está com ar, esse daqui o ar está fora do pulmão, apertando o pulmão.
Aqui a gente tem que conhecer a anatomia, conhecer bem e observar aí essa pequena linhazinha aqui, ó. Todos estão vendo o que eu estou falando? Beleza? Então aqui, ó, em uma radiografia. Deixa eu ver se eu botei alguma. Na tomografia. Deixa eu ver se tomografia. Esse aqui. Na tomografia, a diferença. A gente consegue, ó, ter. Isso aí é na tomografia, tá? São cortes horizontais feitos na tomografia. Então a gente consegue ver mesmo o pulmão. Então por que que o COVID hoje a gente até faz uma radiografia, mas a tomografia que dá o quanto, né, a porcentagem de lesão. Porque às vezes você vê um pulmão, eu acho que eu tenho aqui com imagem com o COVID. Vê um pulmão, ó, aparentemente um pouco claro aqui, ó, nas margens, parece que tem alguma, né, secreção. Quando você vai ver na tomografia, olha isso aqui, ó, tudo isso é comprometimento, ó. Quando falar, tá com 70% do pulmão comprometido. Tá aqui, ó, o 70% comprometido, ó. Isso aí se não for 80, tá? Eu chutei 70 porque tem outro lado aqui. Olha isso. Isso tudo aqui são áreas de comprometimento. Viu, Ana? Então, aqui, ó, pessoal, dá para a gente perceber bem a área de comprometimento, o que na radiografia não dá para a gente saber. Na radiografia parece que está melhor, não parece que está melhor? Estou vendo o ar aqui, ó. Não tem por que o paciente estar desaturando tanto. Está lá com dificuldade respiratória, desaturando 50% de saturação. Tem. Se ele comprometeu 70% do pulmão, tá até bom. Então a gente consegue, na tomografia, ter essa sensibilidade maior. Outro ponto muito bom da tomografia é que nós conseguimos escolher a faixa de densidade que nós queremos avaliar. Como assim? Tá vendo que nessa imagem só está aparecendo o pulmão? Não está aparecendo as outras estruturas. Tá? Não aparece o coração, não aparece nada. Por quê? Foi regulado no aparelho para aparecer a faixa de densidade do pulmão. A gente chama isso de fazer com janela. Então, o que é uma janela? É como se a gente abrisse para o aparelho captar só aquela densidade. Então, a gente faz uma janela só para o pulmão, uma janela só para o cérebro, só para o parênquima pulmonar, para o parênquima hepático. Então, a gente consegue selecionar o que a gente quer ver. Ou ainda, faz uma janela para osso na tomografia. Eu acho que tem uma fratura, tem, não tem, ninguém encontra, faz uma tomografia com janela para osso. Pronto, você encontra certinho a linha de fratura. Beleza aí? Tranquilo? Deu uma luz aí na diferença. E aqui, ó, a gente percebe, ótimo. Aqui a gente percebe a diferença, ó, de um eletrodo colocado aqui, da densidade do fio, de uma haste de correção dessa escoliose. A haste está aqui, ó. Então, a diferença de densidade vai deixar claro para a gente essas tonalidades. Então, as atividades, né? A atividade que eu vou passar, nós vamos fazer o quê? Buscar as estruturas. O que eu gostaria que vocês fizessem, por favor? Ó, coloca aqui, essa aqui é tal vértebra. Esse negocinho aqui é o processo espinhoso, tá? Clavícula,
costela, vai descrevendo o que você está vendo, tá? Ah, esse negócio aqui, o que que é essa curva? E esse negócio preto aqui, ó, o que que é isso aí? Será que tem uma alteração aí dentro? Tá? Tentem encontrar o máximo de estruturas, tá? Então, nós vamos fazer esses estudos da anatomia. Tá bom? Vou voltar lá na aula, tá? Tudo tranquilo aí? Vamos ver aqui, ó. E a ressonância, qual é a diferença dela aí? Então, a radiografia, só recapitulando, ela vai, ó, criar imagens a partir de densidade e vai variar o tom de cinza quando muda a densidade, né? Quando tem uma diferença de densidade maior do que 0,5% entre as estruturas. Se elas tiverem a mesma densidade, ou tiver menos, uma diferença de densidade menor do que 0,5%, não vamos saber o que é. Então, um exemplo aí grosseiro. Pegou um pudim e tirou uma radiografia de um pudim e de um bolo, eles são mais ou menos a mesma densidade, os dois vão ter o mesmo tom de cinza. Tranquilo a lógica aí? Pronto, vamos lá. Na tomografia. Tomografia também usa densidade, ó. Só que uma diferença, né, de sensibilidade muito menor já vai mudar o tom de cinza. Então, pegamos esse pudim, esse bolo, fizemos uma tomografia, nós vamos saber que um é pudim e que o outro é bolo. Por quê? Porque eles vão ter uma densidade diferente, tá? E se a gente fizer uma ressonância desses dois? E aí, será que tem diferença? Vamos botar a ressonância aqui, ó. Ressonância, ela vai avaliar a densidade, e aí? Não. Então, ela não vai levar em consideração agora a densidade. Ela vai levar em consideração a concentração de hidrogênio. Olha que coisa linda. Por que que isso é ótimo? Então, vamos fazer a mesma ressonância agora do pudim e do bolo, beleza? Nós fizemos isso, nós vamos ver lá que um é pudim, que o outro é bolo, e que uma parte de cima do pudim tem maior concentração de hidrogênio do que a parte de baixo. Sei lá, vai ser a cobertura. Beleza? Vamos ver que a base do bolo tem uma área mais clara do que a parte de cima, provavelmente o que torrou lá na panela. Então, se a gente fizer uma ressonância de algum lugar que teve uma lesão, nós vamos ver o quanto de hidrogênio tem naquela região. Ah, mas qual a importância disso? Se tem edema, você vai saber exatamente aonde está o edema. Tá? Se tem sangue, se não tem, se o tecido não está respondendo bem, se está mais denso, menos denso. Então, a ressonância é uma fotografia ali dos órgãos. Então, por isso que a literatura traz como uma nitidez anatômica. Então, você não precisa nem conhecer direito. Você não precisa nem conhecer direito a anatomia e você vai ver que tem alguma coisa diferente, tá? Então, vou mostrar uma diferença da ressonância ali. Eu vou falar delas todas. Aqui o mecanismo, rapidão, só para... Estou dando a introdução para a gente dar uma luz. Então, ó, na ressonância a gente consegue ter, aqui, uma visão muito perfeita de todo o organismo. Então, a gente percebe
aonde estão as estruturas, se ela está mais clara, menos clara. Então, aqui, por exemplo, no cérebro, ver as folhas do cerebelo, a gente consegue ver o, os sulcos, os giros, e ainda sabemos o que é substância cinzenta, o que é substância branca, se tem algum tipo de inflamação. Então, a ressonância é maravilhosa por causa disso. O cuidado que nós temos que ter. Isso, ressonância é perfeito, porque ela vai dar precisão, ela consegue medir ali o tamanho da lesão, se tá, né, se essa ruptura ligamentar é total, é parcial, se está inflamado, o quanto está inflamado, porque às vezes tem uma ruptura e não está inflamado. Então, se não está inflamado, não rompeu hoje. É uma ruptura crônica por estresse. Maravilhoso. Isso. E ainda, na ressonância, nós temos vários tipos de incidência. Então, T1, T2, T1 flare, nós temos algumas incidências que podem mudar a cor, a tonalidade de cinza. Então, em T1, tudo que é menos denso vai ficar escuro, tudo que é mais denso vai ficar claro. Em T2, isso é invertido, para que não tenha dúvida na avaliação, tá? Exatamente. Então, ela é muito melhor por causa disso, tá? Então, ó, isso. E por que é um hipersinal? Porque agora, na tomografia, ela está captando o quê? O quanto o hidrogênio está sendo agitado. Qual o mecanismo da ressonância? Ela forma um grande ímã que alinha os hidrogênios. Depois ele vem com uma onda eletromagnética e vibra esses hidrogênios. Então, essa vibração que é captada, por isso ressonância, ressoar. Então, a ressonância magnética, ela faz isso. Ela vibra o hidrogênio, capta o hidrogênio e cria uma imagem. Se ele tem um sinal de vibração muito maior, ele fica com hipersinal. Por isso ele vai ficar mais claro. Isso quer dizer o quê? Se disser que está com hipersinal, ele está com hiperintensidade de vibração. Por isso se vê no laudo sinal, né, hipersinal ou hiperintensidade, hiperintenso. Ele não vai estar hiperdenso, porque ele não está medindo densidade. Ele está medindo intensidade de vibração. Por isso, hiperintenso. Ou hipointenso, diferente de hipodenso e hiperdenso que nós vamos encontrar na tomografia e na radiografia. Beleza aí? Uma estrutura pode estar hiperdensa, mas ela pode não ter necessariamente um hipersinal. Vai depender de quê? Vai depender de como foi feita essa ressonância. Tudo em paz aí, essas diferenças? Tá claro? Por que eu estou dizendo, preparando um pouquinho aqui, para a gente entender essas diferenças? Porque a gente, entendendo como o exame é feito, nós já vamos ter mais claro o que vai aparecer nesses exames, o que nós vamos ter. Tá? E aí a gente percebendo, teve um entorse de tornozelo, vamos fazer radiografia. Para quê? Se não tem sinal de fratura, nós já sabemos que não vai aparecer nada na radiografia. Mas por que faz radiografia? Quer ver por quê? Radiografia custa R$ 50, tomografia custa R$ 600, uma ressonância custa R$ 1.200. Pronto, essa é a cascata de preço e o plano de saúde não quer ter despesa. Bem claro. Pode fazer qual exame barato aí para ver um entorse? Ultrassonografia. Então, faz uma ultrassonografia ali, que você já consegue verificar melhor do que a radiografia parte mole. Na verdade não é colorido não, viu? É tom de cinza.
O sonho era que ela fosse colorida. Aí você está falando do multi-slice, né? Então, algumas ressonâncias, essa colorida, ou é o multi-slice, ou é uma ressonância funcional, que ele vai corar pelo consumo de oxigênio também, tá? Mas, no geral, a ressonância também vem em tons de cinza. Só que a mudança do tom de cinza aqui, ó, vai ser pela concentração de hidrogênio. Então, se a gente parar para ver, é muito melhor do que os outros. Mas ainda é em tom de cinza. O que se percebe colorido aí são funcionais, né? Ressonância funcional, que capta a vascularização, capta o metabolismo, tá bom? Eu vou gravar, não sei se eu consigo baixar, se eu conseguisse baixar essa aula que eu estou dando aqui, eu botava lá no YouTube também. Senão eu vou dar ela de novo e botar lá para vocês, tá? Boa. Qual é a diferença do contraste? Então, vamos colocar o contraste em todos, tá bom? Não só na ressonância. Então, bora ver aqui, ó. Vimos aqui que esses exames, radiografia por densidade maior do que 0,5%, tomografia maior do que 0,05% de densidade para mudar o tom de cinza, e ressonância hidrogênio. Pronto. O que nós temos mais denso está até aqui, ó, osso. Então, o sangue, ele está aqui, só que ele passa em menor quantidade pelos vasos ou em algumas estruturas, ele não vai ser visível. Então, qual é o papel do contraste? Olha aqui um contraste, eu vou até botar em vermelho. Olha onde é que está o contraste aqui, ó, sulfato de bário. Tem esse, tem vários outros, mas botaram aqui, ó, na imagenzinha, sulfato de bário. Então, quando o exame fala lá baritado ou com contraste, ele está dizendo que usou sulfato de bário. Beleza. Olha onde ele está, acima do que nós temos de mais denso fisiológico, que é o osso. Qual é o papel dele? Aonde você colocar esse elemento químico com maior peso molecular do que tudo que nós temos no corpo, aonde você colocar ele dentro do corpo, ele vai ficar evidente. Ele vai aparecer mais. Então, se a pessoa engolir, o que vai acontecer? Nós vamos ver. Pronto. Vou mostrar uma imagem aqui. A pessoa foi lá e engoliu o contraste. Pode fazer a radiografia. E aí, ó. Olha só, será que vai aparecer na radiografia? Vai, porque ele é muito mais denso do que tudo que nós temos. Então, engoliu o contraste. Olha o que vai acontecer. Olha o caminho aí do contraste. Foi para o estômago, depois foi descendo pelo intestino. Então, o contraste tem esse papel de evidenciar uma estrutura que inicialmente não seria vista. Tá? Então, ele serve. Aí, ó, fez na radiografia, ele vai ficar evidente. Fez na tomografia, ele também vai ficar evidente. Ah, mas a tomografia não é muito sensível? É, mas vamos botar um exemplo de uma tomografia lá. Fez uma tomografia e encontrou alguma coisa circular. Ó, parece um... Eu vi esse exame, isso que eu estou falando. Eu vi agora, uma aluna me mandou os exames da mãe dela. De fato, tem no cérebro uma área hipodensa, isso na tomografia, tá? Uma área hipodensa circular, apertando as estruturas em volta. A pergunta que ela me fez, é um tumor? Pela imagem, por ter um efeito de massa empurrando as estruturas em volta, pode parecer, só que a gente precisa saber o quê? Qual é a diferença de um tumor, por exemplo, para um cisto, para um cisticerco, né, que também pode estar acontecendo. Eu suponho que seja mais um cisticerco, alguma coisa assim. A diferença é que o tumor vai precisar de sangue. Então, o que se faz com contraste? Injeta o contraste na parte vascular para que se possa visualizar. Pronto. Apareceu aí para vocês?
Me fala se mudou para uma imagem do cérebro. Não, tá. Vou compartilhar aqui. Pronto, agora vai mudar. Me avisem aí, por favor, se tiver mudado. Mudou? Pronto. Então, o que acontece? Ó, injeta contraste na vascularização. Se esse contraste ficar em volta dessa região que está circular, que parece que tem alguma coisa empurrando, nós vamos saber se aquela estrutura que está empurrando tudo em volta, que é pouco densa, que está com a cor diferente do parênquima cerebral, está precisando de nutrição. Isto acontecendo, nós já sabemos que a célula levanta a hipótese de tumor. Então, normalmente, o contraste na ressonância tem esse papel fundamental desses diagnósticos diferenciais. Tá? Ou um AVC. Então, aí a gente está olhando ó, uma ressonância feita de frente. Na verdade, uma ressonância não. Uma tomografia, porque ele não está vendo direito o cérebro, mas uma tomografia para ver a parte vascular. Então, é por isso o nome de angiotomografia. Mas tem isso também com ressonância, angiorressonância. Qual é a diferença aí? Quando for realizar qualquer avaliação vascular, é necessário que se precise de contraste. Se você quer ver os vasos, ó, tem. Então, tem o contraste é perigoso? É, porque ele é um elemento químico com peso molecular mais alto do que tudo que nós temos, e o nosso organismo não sintetiza ele, tá? Então, do jeito que ele entrou, ele vai sair. Então, se você acompanhar o contraste que foi injetado na vascularização, você vai ver ele no sangue. Depois de um tempo, você vai lá, faz uma radiografia, por exemplo, da lombar do paciente. Olha o que acontece. Você vai ver ele sendo drenado pelo rim. Aparece meu mouse? 3 dias depois eu pergunto se aparece o mouse, né? Então, ó, tá aqui, ó, o contraste sendo drenado pelo rim, descendo pelo ureter, olha que legal. Vindo para a bexiga e esperando para ser jogado fora. Então, o grande problema é o que a Karina falou aí. Se tiver uma alergia, vai ter alergia até a hora que ele sair. E olha que é pouquinho que coloca, viu? Então, é perigoso? É. Tem que ter cuidado? Tem, porque é um corpo estranho. Mudaram. O iodo era muito usado, só que o iodo dava mais alergia. Aí, ó. Você não teve nada, mas você assinou um termo lá. Não sei se você lembra. Tem um termo lá que você assina falando que, apesar da mudança, da alta tecnologia e pesquisa, o sulfato de bário é um item ainda que pode dar alguma reação de leve a moderada a grave, inclusive óbito. Se você morrer, a culpa é sua, tá bom? Você assina lá, tá bom, tá bom. Você teve alergia, foi? Mas não teve, chegou a ter falta de alguma coisa assim? Não. Eu tomo quase um balde de corticoide. Eu não quero nem saber. Eu falo, tem alergia? Eu falei, tenho, a tudo. Que nós vamos dar para o senhor aí. Eu lembro uma vez que eu fui fazer. Nossa, deu sorte. Eu fui fazer, a moça falou, você tem alergia? Eu falei, tenho. Nós vamos dar para o senhor Alegra, que é o antialérgico para fazer. Eu falei, pois é, mas eu tenho alergia ao Alegra. A mulher cruz credo. Porque aí você vai fazer no dia do médico, plantonista tá lá, você já toma um mundo de corticoide antes, eu chego lá felizão para fazer o exame de tanto corticoide que eu tomei. Com medo de ter alguma reação, porque de fato eu tenho alergia ao Alegra mesmo. Tem que ter cuidado? Tem, porque se der uma reação importante, imagina, você injeta algo que dá, é sério, tem alergia mesmo. Deve ser algum componente sei lá, da cor do Alegra, não deve ser o antialérgico em si, né? Mas como eles têm vários componentes,
E o pior é que eu descobri por acaso. Tomei o Alegra, aí tive reação. Falei, ué, estranho. Percebi aquilo e tomei para alergia, né? Rinite. Aí eu vi que tive reação, aí eu pensei o quê? Ah, foi o alimento, vou tomar outro Alegra. Olha que esperto. Aí eu parei no hospital com o rosto inchado, o olho fechado, igual você aí. Aí entra com corticoide, porque dificilmente se tem alergia a ele, pronto, estabiliza o quadro. Tudo tranquilão aí, galera? Tudo na paz? Perigosíssimo. Bem perigoso mesmo. Coerente aí, tá dando para entender tranquilo? Deu uma luz?